Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 18 de janeiro de 2025, um sábado, né? Estamos começando mais um momento, João 3:30, que ele cresça que eu diminua. Em São Paulo está um tempo gostoso, abençoado. Esse é o dia que o Senhor fez. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano, no momento João 3:30. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado. Tu tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar indo de encontro, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arcos, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está José assediado pela mulher de Potifar. José havia sido levado para o Egito, onde os egípcios, para o Egito, para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial da casa do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, mais uma vez eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, porque eu vou estar entrando na tua santa e preciosa palavra. Senhor, que eu não venha falar aquilo que eu quero, somente aquilo que tem para falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A gente vê, né, essa parte aqui, né, que José é assediado pela esposa, pela mulher de Potifar. Aí a gente vê aqui, ó, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. A gente vê que no capítulo 38, os seus irmãos o vendem. 38 não, 37, tá? Isso aqui, ó, vai estar no... Quer ver? No 28, no capítulo... Tchau, precisa ver, você pega o dinheiro aí em cima. É 2 pés de couve, tá? Manda um WhatsApp pra mim depois. Tá bom. E aí, isso aqui a gente vai ver... Oi. No capítulo... Foi pegar sua avó. No capítulo 38, versículo 29, tá? E aí, a gente vê, né, que ele é vendido, né? Primeiro, ele e seus irmãos querem matá-lo, tá bom? E aí, ele e seus irmãos querem matá-lo. E aí, o que que acontece? Seus irmãos querem matá-lo. E aí, passa os mercadores, eles resolvem, né, vender José, tá? Por quê? Judá que nessa época Judá que intercede, porque Rubem, né, não tinha crédito com seus irmãos porque ele tinha dormido com a esposa de seu pai, tá? E ali, esse viu ele mais velho, ele não tinha mais respeito, tá? E aí Judá, quando Rubem falou, eles não ouviram. Aí quando Judá fala, eles dão ouvido. Quando o Rubem fala no 21, no 37 e 21, quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-los das mãos, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derrame sangue, jogue-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrar e o levar de volta ao seu pai. Só que ele estava sem credibilidade, então seus irmãos não ouviram, tá bom? E a gente prosseguindo aqui na história, a gente vê, né, que aí ele é vendido na casa de Potifar. Aí ele é levado para o Egito. Mas a gente vê também que acontece o quê? O Senhor estava com quem? Com José, tá? No 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou a casa, a morada, na casa do Senhor egípcio. Então, assim, Deus era tanto com ele que ele passou a morar na casa do Senhor egípcio, então, passou a prosperar Potifar, né? Então, por causa de José, Potifar, ele era um homem próspero, tá bom? Só que, quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que realizava, aleluia, agradou-se, né? Então, assim, Deus fazia José prosperar por causa do quê? Por causa da bênção, por causa da promessa, tá? Ele agradou-se de José e tornou o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado, né, sua casa, e lhe confiou tudo o que ele possuía. Então, Potifar
sabendo que Deus era com José, né? E via que a partir do momento que esse jovem chegou, a sua casa começou a prosperar. Então, ele começou a confiar tudo, entregou a chave, vamos dizer assim, da sua casa na mão dele. Tudo tá na tua responsabilidade, né? Mas, né, e assim, era por quê? Era porque o Senhor o abençoou, tá? Deus, porque ele era descendente de Abraão, ele estava debaixo de uma promessa. Então, tem toda uma história, né? Então, essa bênção que vem há décadas, ela vem se concretizar ali sobre a vida de José, bem dizer, né? A gente vê ali que José, ele é abençoado, tá bom? Por causa do quê? Tinha uma bênção, né? Por causa da bênção patriarcal, tá? Patriarcal. Que Deus, ele vem renovando aos patriarcas, né? Então, desde que o deixou cuidando de sua casa, de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía. Mas por quê? Por causa de José. Tanto em casa como no campo. Então, ele passou a ser uma pessoa próspera, né? Então, Deus passou a abençoar a casa de Potifar, né? Deus tornou uma pessoa próspera por causa da bênção, tá? Por causa da bênção, da promessa, tá bom? Que Deus havia feito a Abraão, que seria pai de multidões, que daria a terra, aquele manalite mel e blá, blá, e muitas outras coisas, né? E assim, deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Então, ele tinha total confiança, né? Então, tudo estava na mão dele. Então, assim, somente se preocupava com a comida. Porque naquela época, o que acontecia? As pessoas costumavam dar golpe, sabe como? Eles envenenavam para ocupar o lugar do outro. Então, ele tinha essa preocupação ainda, né? Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha nas mãos e não se preocupava com coisa alguma, exceto a sua própria vida. Vamos lá para o versículo, para a sua profeta. Só que tinha um detalhe, José era atraente e de boa aparência. Então, José, ele era um rapaz bonito. José era um rapaz, né, que onde ele passava, né, a beleza dele era notável, tá? E o que aconteceu, né? Ele ali na casa de Potifar, cuidando, passando, e quem observa ele? A esposa de Potifar, né? Vamos entrar no 7. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou, venha deitar comigo. Então ela chama ele para deitar. Ela quer ter relação com José, né? Mas ele recusou, ele disse, meu senhor, não se preocupe com coisa alguma de sua casa e tudo que eu tenho deixou aos meus cuidados. Ou seja, você é da casa do meu senhor. Ele me confiou, né? E de maneira nenhuma... Oi, meu amor. Quero mais. E de maneira nenhuma. Então, quando Potifar deixa tudo na mão de José, ele está dando uma grande responsabilidade. José tinha princípios morais, caráter, tinha temor de Deus, sabia da história dos patriarcas. Então, José falou, oxe, de jeito nenhum, né? Eu não vou fazer isso. Eu não sou meus irmãos que traiu a minha confiança do meu pai, né? Eu sou diferente, né? E aí, ele diz no 9 assim, ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Então, assim, ei, seu esposo me deu tudo nas minhas mãos. Como que eu vou deitar-me com você? Como que eu vou trair a confiança do meu Senhor? Como assim, né? Um ato desse. E aí ele diz assim, Harabandachudekomanai, né? Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Como é que eu vou pecar contra Deus? Como assim? Se eu dormir com a senhora, eu não estou só infringindo a moral, a ética, né? Vou estar sendo desonesto, vou estar traindo alguém que me confiou, mas eu vou estar principalmente pecando contra Deus, né? Ô Senhor, me livre de pecar contra ti, né? Que Deus venha nos livrar, né? De cometer, olha só, cometer algo
tão perverso e pecar contra Deus. Então ele está mostrando que o adultério é algo tão perverso, né? Igreja é muito sério, sabe? E a gente vê que é algo difícil, tá? Ninguém tá livre do adultério. Ninguém. Por quê? Porque nós somos homens e somos mulheres, tá bom? E estamos sujeitos a cair. Mas o adultério não é feito só com um homem ou só com a mulher. Ambos, né? Adulteram junto. E quando adulteram, é algo que vai contra Deus. Por quê? Porque Deus ele fez o homem e a mulher. Deus fez a monogamia. Deus não fez a poligamia. Deus não fez o adultério. Deus não fez muitas mulheres. Entendeu? É algo terrível. Tá? É algo terrível. Que Deus venha me livrar. Que Deus venha nos livrar. Nenhum de nós estamos isentos de cair em adultério. Tá? Mas que Deus venha ter misericórdia de pecarmos contra ele. Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Então ele evitava, ó, fuge da aparência do mal, resiste ao diabo, né? José aqui estava resistindo ao diabo, né? Então é algo que José, ele resiste ao diabo. Um dia ele entrou na casa para trazer suas tarefas, para fazer suas tarefas. E nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos deitar-se comigo, mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Ele foge. Simplesmente ele fala, não, 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 não. Né? Eu vou fugir. E ele foge da aparência do mal, né? É algo, igreja, que é um exemplo para mim e para você, né? É algo tremendo aqui. Eu vou até marcar, porque tem coisas que a gente vê, né? Que vai deixar o diabo que furioso, né? Aí diz assim: assim, embora ele insistisse com José, dia após dias, ele se recusava a deitar-se com ela e deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer as tarefas e nenhum dos empregados estava ali, se encontrava. Ela o agarrou pelo manto, olha só, e voltou a convidá-lo. Vamos deitar-se comigo, mas ele fugiu da casa deixando o manto na sua mão. Mais uma vez, né, pegaram a capa dele, né? Pela capa. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: veja, este homem hebreu nos foi trazido para nos insultar. Olha só. Diabo mentiroso, caluniador, né? O diabo é caluniador e mentiroso. Ele entrou aqui, tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Então, assim, denegrindo a imagem de José, né? Mas ele foi um homem que Deus viu. Igreja, o importante, né, nessas horas é o que Deus vê, tá? Porque, igreja, tem situações que a gente passa, não é fácil. Mas Deus tá vendo. Tem gente que é mentirosa, dissimulada, caluniadora. Igreja, o diabo, ele é sujo, tá? Aí a gente fala assim, nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim, contra principados e potestades, Efésios 6, 10 e diante. Sim, é. Mas a gente vê que José, ele fugiu da aparência do mal, ok? Ele resistiu ao diabo, tá? E ela não, tá? Ela tinha desejo, ela achava ele bonito, tá? E ela começou a cobiçá-lo. Ela cobiçava José, né? E o convidou. Então, deixa bem claro que a gente tem vontades, a gente tem desejo, o diabo vai atuar sobre isso. Aí entra a mentira, o engano, entra assassinato, entra coisas terríveis. Tudo começa pela cobiça, pela vontade, pelo desejo. Por isso que José, ele resiste ao diabo e ele fugirá de vós, tá? José, ele resiste. Isso é muito forte, porque quando José resiste ao diabo, ele desmascara Satanás, tá bom? E no versículo 10. E aí,
No 16. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então, repetiu-lhe a história mentirosa que ela é, né? Aquele escravo, olha só, ainda quer denegrir a imagem. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Insultou mesmo. Quando falou não para ela, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado. A gente vê que é totalmente mentira, porque no versículo 7, né? Ela cobiça. Ela cobiça José, tá? E aí, quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o meu escravo me tratou? Quando o seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que meu escravo me tratou. Então ele se sentiu traído, tá? Mas olha, ficou indignado com José. Olha quantos sentimentos. Indignado, tá bom? Mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros. O inocente na prisão. Por quê? Por causa de uma mentira, por causa de uma mulher rinchosa, de uma mulher que deseja, que quer ter relação com ele tem temor de Deus. Mas ele falou a palavra certa aqui. Cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Não. Aqui você não vai ter brecha não, mulher. E aí ele resiste. E aí o diabo fica furioso, aí quer denegrir a imagem, quer falar coisas. Na igreja a gente tem que parar com esse negócio de querer arrotar a santidade, tá? Porque a gente tem desejo, tá? Do coração do homem procede coisas terríveis. Então você põe a culpa no diabo, por quê? Tá lá em Gálatas. Vamos lá um pouquinho em Gálatas. Tem em Coríntios também, mas agora tem um monte de lugar. Mas nessa hora me veio Gálatas, tá bom? Como me veio Gálatas, que foi o que o Senhor me direcionou nesta hora, então a gente vai em Gálatas. Porque às vezes as pessoas é hipócritas e elas acham que, ai não, irmã, não pode. Pode sim, a palavra tem que ser pregada, a palavra tem que ser dita, porque nenhum de nós estamos isentos de cair, sabe? De fazer as coisas erradas, igreja, sabe? Mas quando alguém cai, a gente atira a pedra, a gente arrebenta. Por quê? Porque a gente é santarrão. Só por isso. Bom? Mas, a gente entende que Deus, ele é misericordioso, né? Ele é misericordioso. Mas Gálatas 5, é muito lindo assim. A liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo libertou. Portanto, permanecer firme e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Para que você vai voltar para a escravidão? Fala para mim, né? Pois é mediante o Espírito que nos aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé, né? Que atua pelo amor. Então, se você ama Deus, filha, igreja, não é fácil. Então, José, ele amava a Deus. Ele era um homem temente a Deus, tá? José, ele amava a Deus muito. Porque o que José fez, igreja, foi dizer que ele ama a Deus. Aleluia! E aí ele diz assim, vida pelo Espírito, vamos lá? Por isso, digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, tá bom? Pelo onde? Pelo Espírito. Então, a carne milita com o Espírito. Então, igreja, isso é terrível. Igreja, às vezes a gente vê a pessoa fala, ai, mas eu quero acontecer. E aqui fica como? Hã? Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, a gente vê, igreja, que é complicado, tá? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facções, a inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino do céu. Não vai, tá? Não vai herdar a igreja. É difícil, sabe?
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito e andemos também pelo Espírito, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ou não prega isso aqui não dá dinheiro não, tá? A gente vê que José, ele veio do meio do quê? De desejos, tá? Ela cobiçou ele, ok? Ela queria o quê? Imoralidade sexual, tá bom? Então, os irmãos de José tinham o quê? Tinha inveja dele. Então, gente, Gálatas 5 se faz totalmente presente na história de José, na história de Jacó, na história de Gênesis. É só o complemento, igreja. Então, a gente tem que parar de querer tampar o sol com a peneira, tá? A gente tá num tempo onde é tudo inverso. E isso é muito complicado. Igreja, isso é complicado demais. Muito complicado, irmãozinho, né? Então, a gente tem que o quê? Né? Viver segundo o mover e o poder do Espírito. É o segredo para vencer os desejos pecaminosos. E é fácil? Não é. Mas é o segredo. O segredo é esse, tá aqui, tá? Viver pelo Espírito aqui, ó. Por isso vos digam, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Então, a gente vê que José vivia pelo Espírito, por Deus, né? Por temor de Deus. Mas a mulher de Potifar não. Ela vivia pela carne, tá bom? Então, a gente vê, igreja, que é algo terrível que acontece com José, tá? Deus abençoe você também, meu amor. Então, a gente vê tudo aqui, né? Uma mistura. E aí, o que é? E isso traz o quê? Traz ódio, traz ira, traz raiva, traz inveja, traz todos os sentimentos malignos que o diabo pode suscitar numa pessoa. Por quê? Porque deu brecha, tá? E ali, assim, quando o seu senhor ouviu o que a mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. É, normal. Porque ele confiou em José. Mandou buscar José e lançá-lo na prisão em que era posto os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele, tá? Mesmo preso, José estava com ele. Ai, mas igreja, para de querer comparar a sua história com a história de José. A história de José foi uma coisa sua e a minha é outra, tá? Estava com o Senhor. Estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Mas por quê? José, ele fez uma fala maravilhosa. Cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Fala para mim. O que ele trouxe a renúncia, né? O que ele trouxe a renúncia de José? Fala para mim. Deus mostrou que era com ele. Então, igreja, cada vez que a gente resiste ao diabo, que a gente resiste às paixões, Deus é conosco, tá? A gente vê lá que Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado, pelo Espírito para ser tentado por Satanás. Quando ele resistiu tudo, aí diz assim, os anjos vieram lhe servir, né? E Deus diz, a palavra do Senhor diz que os anjos estão aqui para servir eu e você, tá? Vamos continuar. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, considerando-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou, olha o detalhe, por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. Ai, igreja, desculpa aí, a gente fazer live com criança não tem jeito. Eles querem fazer cocô, quer fazer xixi, quer comer, quer beber e toda hora fica mãe. Mas tem que ministrar a palavra, né? A gente que é mãe, que é missionária, que é pregadora do evangelho, que é dona de casa, que é psicóloga. Então, é assim. É tudo aqui ao vivo, tá? Por isso, o carcereiro encarregou-se José de todos os que estavam na prisão. E ele o tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O mesmo que Potifar fez com ele, o que fez
ele também fez, tá bom? Por quê? Porque ele percebeu que Deus era com José, tá? Então, gente, é notório, tá? E aí, e isso fica o quê? Isso traz raiva, traz ódio. Por quê? Porque Deus era com José, né? Aqui, ó, no 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia o bom êxito, o que fazia. Então, José era uma pessoa de confiança. Então, era notório. Igreja, o mesmo temor que ele teve, o mesmo respeito que ele teve com Potifar, né? Ele estava tendo com o carcereiro. Por quê? Porque Deus era com ele. Igreja, a presença de Deus é com você, você vai em qualquer lugar. Qualquer lugar que você for. Entendeu? Porque você sabe do seu chamado. Eu costumo dizer, igreja, que quando o Senhor tem um chamado na minha e na sua vida, qualquer lugar que você vai, você não precisa mentir, você não precisa puxar tapete, você não precisa perseguir, você não precisa caluniar. Tenha certeza que muitas pessoas, por inveja, vai se levantar contra você. Ó, e muita, tá? Mas você tem que ficar na sua posição. Porque tem um tempo determinado para todas as coisas. E olha, esse tempo é muito complicado, é muito difícil. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Salmo 70, apressa-te, Senhor, né? Então, igreja, eu gosto de contar as minhas experiências. Eu estava em certo ministério, uma época. Não estou ainda, né? E ali tinha assim, eu pregava, cuidava lá de umas partes ali, né? Que negócio de ter repartamento, blá. Mas tinha um irmãozinho ali, rapaz, mas ele tinha uma inveja doida de mim. Igreja, o cara, ele não podia me ver. Esse irmão que ele enfiava a cara na parede, né? Ele ficava revoltado mesmo quando me via, né? Eu já contei esse testemunho aqui, acho que em algum canal, algumas lives antes. Quando ele teve a oportunidade de receber um cargo lá, né, de secretário, então, igreja, ele não suportava, né? E assim, ele achava, era preta, casada, 4 filhos, psicóloga, tal. Deus usava na palavra, na pregação ali pela misericórdia, né? Quando Deus quer pela misericórdia, ele usa no dom da profecia, Então, isso incomodou tremendamente. Quando foi um dia ele recebeu o cargo de secretário, qual foi a primeira coisa que ele fez? Qual foi a primeira coisa que esse irmão fez? Tirar a intercessão, o culto de intercessão, né? Que era um culto de sábado, um culto que ia 2, 3 pessoas, mas que o Senhor se fazia presente, né? E ele tirou. Teve um dia, senta, que precisava lá dos irmãos estar tocando, ele simplesmente não avisou, deixou lá, mas aí tava meus filhos no culto comigo, né? Os meus filhos louvaram, foi bênção, as irmãs que estavam lá foram abençoadas. E isso incomodava ele, né? Mas quando chegou um tempo, ele foi, bem dizer assim, escorraçado da igreja, né? Pra que essas coisas? Igreja, a gente que tem chamado, a gente não precisa ocupar o lugar de ninguém. Eu tenho chamado, igreja, né? Às vezes, eu não tô me ensoberbando, não, porque eu não gosto disso. Deus conhece o meu coração, tá? Às vezes, eu fico no anonimato, porque é igual José, tem que passar, tá? Antigamente eu ficava assim, ai, Senhor, minha agenda tá sem muita... Vai chegar o tempo. A gente tem que entender que é o tempo de Deus para trabalhar em mim também. Deus tem trabalhado muito nesses últimos tempos. E eu gosto disso, né? E a gente vê as pessoas assim, soberbando, brigando por causa de cargo. Igreja, eu não tenho dificuldade nenhuma, porque eu tenho chamado. Eu não fui oferecida, né? Eu fui escolhida por Deus para uma obra. Deus me separou, me ungiu, me sustenta até hoje, né? No entanto que eu não trabalho na obra. Agora, dia 10 de janeiro, fez exatamente 14 anos que eu não trabalho para fora. Deus tem me sustentado até hoje, né? E até aqui o Senhor tem sido misericordioso. E com você, igreja, se você tem chamado, também não vai ser diferente. Seja como José, tá? Aquilo que Deus confiar, as pessoas confiarem na sua mão, faça da melhor maneira, porque é para Deus, tá? É para Deus. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma, graças a Deus, né? Se eu morrer agora, eu não passei nenhum ministério para puxar tapete de ninguém. Graças a Deus. Isso aí é pro joio. Trigo não faz isso não, meu irmão. Tá bom? Deus abençoe vocês, ficar na paz. Recebe a lição de José aqui, hein? Detalhe. Olha só. Vou ler só o começo de novo aqui, o versículo 39, o capítulo 39 de José, né? José é acessado pela mulher de Potifar.
E no versículo 7 diz assim: e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-la e convidou. Começou a cobiçar José e convidou: venha deitar-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com nada, coisa alguma de sua casa, tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque a mulher dele, porém eu não, porém então cometeria algo tão perverso e pecar contra Deus? E aí? Está pecando contra Deus? Está sendo perverso, perseguidor, caluniador, mentiroso? E vai. Fica aí essa história para você. Gálatas 5, hein? Depois tem mais ainda pra gente meditar, tá bom? Beijo, fica na paz. Mãe,